Boa tarde. Vamos dar andamento a mais uma rodada do primeiro seminário de integração pró-funcionário IFBA. E para este momento, o Grupo de Estudos Conectividade preparou para vocês um bate-papo descontraído, uma roda de prosa denominada Café com Bolachas. Nessa roda de prosa, nós teremos os temas: o comportamento das diferentes gerações no trabalho, autenticidade e autoestima. Um bate-papo bem gostoso para trazer para vocês, alunos, a nossa visão, a visão da nossa equipe acerca desse tema. E contaremos com a participação de professor Cláudio Reinaldo, coordenador de avaliação institucional, Alexandra Quadros, coordenadora pedagógica do curso Multimeios Didáticos, professora Érica Marques, coordenadora do curso Secretaria Escolar, Adriana, pesquisadora do programa, professora Regina, coordenadora do curso Alimentação Escolar, Lísia, coordenadora do curso Multimeios Didáticos, e nosso querido coordenador adjunto, professor Leonardo Rangel. A seguir, vamos começar a discussão acerca do tema. Vamos lá, eu acho que é importante a gente explicar como que começou essa ideia, né? Essa ideia de bater um papo sobre esse tema que mexe tanto com o dia a dia da gente. O comportamento, como a gente ter essa autenticidade em todas as nossas ações e também como que a gente se vê, como que a gente se sente, como que a gente se julga enquanto educadores, não docentes, docentes, enfim, no ambiente escolar. Na verdade, esse tema surgiu porque a gente percebeu uma preocupação de trabalhar com um público, que é um público de adultos. Então, na verdade, o profissionário é uma espécie de EJA, sim, porque de alguma forma trabalha com a educação de adultos. E a gente percebe que há um conflito muito grande em relação às diferenças entre as gerações, né? E a gente vai falar um pouco agora sobre geração Y, geração X, geração Z, né? A professora Lídia ainda faz parte da geração Z, ela vai falar um pouco do porquê. Então, a gente percebe que esses profissionais, eles demoraram muito para se adaptar às novas tecnologias, às TICs, tecnologias de informação e de comunicação. Mas, com o tempo e hoje, eles já estão quase craques. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, essa mudança de geração para geração em relação ao mercado de trabalho, ao mundo de trabalho. E eu acho importante também, né, foi uma ideia a princípio que surgiu, como sou professora também de administração, essa preocupação, né, como que é o comportamento dos jovens e o quanto isso está implicando nas suas relações interpessoais, no seu dia a dia, no trabalho. Então, pode haver esses conflitos, e esses conflitos muitas vezes acontecem porque talvez não se tenha um estudo ou um conhecimento melhor, né, sobre o comportamento dessas pessoas, dessas gerações mais novas, né, da necessidade da dinâmica do processo, de se conectar a vários, não só equipamentos, né, a gente fala aí os smartphones e os demais aí, a internet propicia isso, mas a própria concentração no foco, no fazer esse trabalho, né? Então isso acaba às vezes gerando um pouco uma certa ansiedade e frustrações na questão do alcance dessas metas, desses objetivos, que são formas ou caminhos diferentes que eles podem tomar e que muita gente, né, de gerações mais antigas ou mais passadas, se é que a gente pode dizer assim, não entende. Então, acho que foi uma ideia que surgiu pelo fato da gente trazer isso para mostrar. Esse vídeo, né, foi escolhido mais para essa necessidade de ressaltar, destacar por que vem essas mudanças aí ao longo dos anos. Isso. E a importância disso também em relação ao entendimento de como essa geração se comporta,
para o funcionário da escola, porque ele também é um educador, ele é não docente, mas ele também é um educador. Então, para que ele possa trabalhar, né, com esse público, com essa nova geração, ele precisa primeiro entender, né, tanto a secretaria escolar quanto todos os cursos, enfim. É preciso que a gente entenda o problema ou a situação para que a gente consiga lidar bem com ela. Então, nossa ideia também surgiu nesse sentido de fixar essa identidade do funcionário como educador. Ele precisa entender qual é o seu papel dentro desse contexto escolar também. E, na verdade, quando a gente fala das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho devido a esses conflitos entre as gerações, a gente está falando também diretamente do campo da educação. Por quê? Porque a educação também é um campo de trabalho de vários profissionais. E o nosso público, ele ajuda a compor esse grande campo da educação. E nas palestras que nós estamos tendo, na mesa que nós estamos, enfim, fazendo para esse seminário, nós pensamos muito em focar na questão da visibilidade desses atores educacionais, que são os técnicos que trabalham com a educação. E como essa visibilização vem permeada e preenchida de novas responsabilidades. De hoje para diante, a partir de agora, vocês têm uma série de responsabilidades, porque vocês estão se tornando cada vez mais visíveis, não só por causa de programas como Profissionário, mas de outros programas que estão por vir aí, com certeza. Então, o mundo do trabalho no campo da educação, e aí a gente está falando do público do Profissionário, mas a gente pode estender mais, e a gente percebe muito esse conflito em relação aos pais e até avós, porque nós temos também pessoas que estão trabalhando conosco e estudando conosco, que são avós de família, sim. Como eles se relacionam, de repente, com as crianças, e que são crianças que já nascem imersas nas TICs, no mundo das TICs, né? No mundo contemporâneo, no mundo em que eles sabem facilmente mexer nessas novas tecnologias, e de repente ele via nesse pai ou nessa avó um exemplo de pessoas que não sabem lidar com isso, né? Eu tenho um exemplo de uma tia que depois que se aposentou, ela trabalhava no cartório, era funcionária pública. Depois que se aposentou, ela foi para a UNEB, para a Universidade da Melhor Idade. Na UNEB, ela já está na UNEB há mais de 5 anos. Ela aprendeu muita coisa e ela só vive com smartphone agora, com Facebook. Ela não sabia nem ligar o computador. Hoje ela faz aula de fotografia, enfim, ela tem acesso a uma série de questões, uma série de coisas, e que a gente percebe como as novas tecnologias da informação e da comunicação, ela de repente ajuda a mudar o estilo de vida de vários grupos e o estilo de vida de várias gerações. A gente está focando aqui no caso dos jovens, mas a gente, enfim, pode trazer o caso dos idosos, que de repente têm as suas vidas completamente modificadas a partir da inserção, da reinserção de uma qualificação profissional e até uma qualificação de estudo mesmo, como essas universidades da terceira idade, que são programas que existem em várias universidades no Brasil e aqui na Bahia também. E o exemplo de minha tia é só um deles, né? O exemplo de vocês, e que estão se qualificando no programa Profissionário, enfim, são vários outros, e são exemplos bem-sucedidos e que nós gostamos muito de fazer parte desse programa. É que eles precisam estar preparados para conviver nesse ambiente híbrido, né? Porque de um lado temos gerações com visões patrimonialistas, burocráticas, de outro já vem uma geração com a visão mais gerencial, mais focada no futuro, no avanço. E aí esse profissional também tem que ter esse jogo de cintura para lidar com esse ambiente híbrido instalado tanto no ambiente escolar como no ambiente empresarial. Em toda parte que nós vamos, a gente convive com essa questão. E deixar claro também que esses aspectos não estão necessariamente ligados à idade ou ao momento que nós nascemos, né?
existem comportamentos, eu nasci na geração X, mas me identifico muito mais com a geração Z. Né? Minha geração é muito mais certinha, pragmática, prática, construir carreiras e família. Eu gosto muito mais do diferente, da novidade, né? De estar sempre aprendendo. Tem um aspecto muito interessante da geração Z, que é justamente o de trabalho com prazer. Né? Não é o trabalhar por trabalhar, é trabalhar com prazer. Né? E eu me identifiquei dentro do IFBA, no profissional, justamente por isso. Porque é que eu não me sinto trabalhando. E essa geração é muito assim. Fora o aspecto de você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Você pode ser um advogado e um surfista. Né? Não existe aquele preconceito, porque você é advogado você não pode ser um surfista. Que existia antigamente. Não, então você não é sério. Como é que eu vou acreditar no advogado que é um surfista? Então, essa geração zero te dá muito mais liberdade nessa forma. Então, é bom que fique claro também que isso não está ligado à sua faixa etária, ao momento que você nasceu. Existe, a diversidade está, né, em todos os aspectos, em todas as pessoas. É preciso que a gente entenda e respeite isso também. Né? Acho que isso é um dos fatores importantes que eu queria chamar a atenção. Um fator... A Adriana queria falar faz tempo. Tentando, mas aqui é uma roda mesmo de prosa, está todo mundo contribuindo. Então, dentro desse contexto da educação, mas singularmente falando da educação profissional, é importante, falamos de gerações, comportamentos, atitudes e tendências. E é importante compreender e reconhecer que, nesse local, tem diferentes atores e autores. Mas nesse local não existe o ator principal e os atores coadjuvantes, como nós temos na novela. Né? Então, não estaria o docente de sala de aula exercendo o papel principal, hierárquico superior e tendo esse papel unicamente de destaque. Não, todos nós contribuímos e exercendo de forma relevante e importante, né, o papel de educar. Né? Então, isso é um fator, como o Léo já colocou aqui, que nós precisamos, e todos vocês precisam se reconhecer e se sentir inserido dentro desse contexto. Porque, de fato, o papel de vocês se faz de forma muito relevante e é crucial, né, dentro desse contexto educacional. Eu queria fazer um contraponto, que é o seguinte aspecto. Quando se fala em gerações, nós não estamos fechando, porque muitas vezes quando se fala da geração X, Y, Z, é como se você estivesse trabalhando com degraus. Nós temos que entender que a história, que a vida, não é um degrau. A história, a vida, é uma rampa, é um caminhar. Tá? É claro que nesse caminhar você pode ter algumas tendências ou alguns traços mais fortes. Não quer dizer que quem nasceu naquele ano tem aquele perfil. Tá? E outra coisa, o fato de nós entendermos que cada geração, que cada grupo de pessoas tem um comportamento que lhe é próprio, que foi construído historicamente, isso facilita não só no aspecto profissional, mas no aspecto da convivência com o outro. Tá? Porque a profissão, o trabalho, o labor é uma parte da vida. Tá? Então, os conflitos não se resumem apenas ao ambiente do trabalho. Mas se nós conseguimos entender como essas gerações se relacionam, nós podemos evitar problemas não só no ambiente do trabalho, mas no ambiente do nosso dia a dia, do nosso ambiente doméstico. Entendendo as diferenças não como melhores nem piores, apenas como diferenças. Tá? E como tal, tem que ser respeitado. Mecanismos para se evitar os conflitos. Exatamente. Porque a partir do momento que você entende o outro e que você convive com essas diversidades, esse conflito, com certeza, será amenizado. Ou seja, Enriquece as relações também, né? Enriquece e desenvolve a alteridade. Tá? É uma palavrinha que muitas pessoas não gostam muito. Até algumas, quando ouvem, querem entender como autoridade, não como alteridade. Essa questão da alteridade é muito importante, não só no contexto do trabalho, mas, enfim, é o nosso contato com o outro, né? O nosso contato com o diferente. Isso. Porque nós aqui no Ocidente, nós temos uma mania de Narciso de olhar
para aquilo que mais nos agrada e deixar de fora aquilo que de repente é diferente de nós. É porque Narciso acha feio o que não é espelho, né? Como já dizia o grande mestre Caetano Veloso. Então, essa questão de olhar para a alteridade é importante nos mais variados domínios da vida social. E no local de trabalho, ela é primordial. Por quê? Porque o contato com o outro sempre enriquece os processos laborais, os processos de trabalho, porque nos enriquece de experiência e de saberes. E esse contato com o outro, nos novos, nos antigos estilos de gestão, ele era, digamos que, quase que suprimido, né? Por quê? Porque o outro, que era subalterno, ele era visto como alguém que não tinha voz e não tinha vez, ele não tinha palavra. Porque os trabalhos nos moldes antigos, ele tinha uma vocação em que ele era de hierarquia piramidal, ou seja, ele tinha uma estrutura verticalizada, então tinha poucos que mandavam e muitos que eram mandados. E os mandados não tinham voz. Só cortando um pouquinho o que você está falando, Léo, mas a importância naquele momento era, vamos falar, o crescimento, né, profissional se baseava no tempo de casa que a pessoa tinha no trabalho, na organização que ela vestia a camisa, né? Era uma coisa muito de honra, de disciplina, como foi colocado mesmo no vídeo. Só fazendo uma questão, falando um pouquinho do vídeo, que ali retrata muito a realidade americana, né? Então, vamos falar assim, até parece na década de 60, 70, com aquela questão do Woodstock, né? Quando veio essa geração Baby Boomers, falando um pouquinho dessa questão mais das gerações, mas a gente, infelizmente, somos cópia, né? O vídeo pode falar assim, mas esse vídeo tem muita coisa lá dos Estados Unidos, mas a gente vivenciou um pouco isso, porque a gente foi, né, a gente incorporou muito essa cultura, já que você está falando, né, do Oriente e Ocidente, dessas coisas, né, culturais. Então, assim, a gente acabou copiando muito essa forma, até porque algumas empresas, né, já vieram com essa cultura dos Estados Unidos para o Brasil e era coisa, a carreira se dava, o crescimento, né, profissional se dava pelo tempo de casa que a pessoa tinha, não pelo mérito dela, né? Isso. Então, o que a Érica está falando é interessante e tem muito a ver com o que eu estava falando. Por quê? Porque a globalização ela não pode ser entendida apenas como uma tentativa de imposição econômica. A globalização é uma tentativa de uniformização econômica que veio e que ainda vem via Estados Unidos, mas é também uma tentativa de imposição cultural. E nesse sentido, enquanto imposição cultural, ela cria e forja modos de vida semelhantes com sua matriz, que é os Estados Unidos. Então a globalização, ela impulsionou esse processo de tentar uniformizar e homogeneizar os estilos de vida que se adaptassem a um estilo de consumo e a uma economia norte-americana, né? E aí é interessante por quê? Porque até a década de 90 você vê que prevalece esses estilos de gestão onde existe uma hierarquia de comando verticalizada, onde poucos mandam e muitos são mandados. Aí o outro é visto como subalterno e ele não tem voz e ele não se torna visível. A partir da década de 90, principalmente com o desenvolvimento das novas tecnologias, e aí você pega também os Estados Unidos em um lugar chamado, em uma região chamada Vale do Silício, e que você tem aí o boom, né, o surgimento dos computadores portáteis, e essa galera que cria esses idealizadores, eles vêm justamente do movimento hippie, eles são vistos enquanto alternativos. E são essas pessoas que são, digamos, utópicos, que conseguem impulsionar as TICs, né? E que depois o próprio mercado absorve. E o mercado absorvendo essas TICs, que, digamos, é criada por pessoas alternativas, é engraçado porque o próprio mercado, nesse movimento, ele acaba se transformando.
ele se transforma e ele se adapta aos novos tempos, né? E aí, cada vez mais nós temos empresas que utilizam agora as gestões chamadas gestões democráticas, onde o estilo de gerência passa a ser um estilo horizontalizado e as pessoas ganham voz e ganham vez. Então o outro, ele passa a ser visto cada vez mais enquanto aquele que possui uma singularidade e que possui valor e que tem que ser respeitado no seu valor, na sua singularidade, nas suas diferenças, na sua sabedoria, no seu conhecimento específico e no seu saber fazer específico. Léo, você tocou num ponto interessante, né, porque eu ia trazer à tona a questão da singularidade. Eu penso um pouco diferente do que vocês estão colocando aqui na mesa. A questão das gerações, né? Porque se nós estamos voltados para a alteridade, para a singularidade, eu acho que necessariamente não precisa definir, pode-se dizer, por categorias. Eu acho que, como somos tão complexos, podemos perpassar pelas gerações. Como Lísia colocou, ela se vê numa geração Z. Mas, em determinado momento, ela pode retornar para X, certo? A depender da situação. Então, somos estamos constantemente no devir, em mudanças. Então, ao mesmo tempo que eu, em determinado aspecto, posso estar na geração Z, né, por alguma circunstância da minha vida, eu posso também estar alterando isso. Né? Então, assim, eu não gosto muito. Mas aí você não está discordando, não, você está... não complementando, mas eu falo da posição... Foi bem a fala de Lísia mesmo. Da posição das questões quando são divididas por gerações, por categorias. Mas a questão da divisão, Alexandra, que foi colocada, assim, né, vamos falar assim, não é uma coisa rígida, né? Mas são movimentos que propiciaram um comportamento coletivo, no sentido assim, vamos voltar à questão do vídeo, né? Quando ele fala, uma coisa que me chamou bastante atenção, como é visto o trabalho. Então, na geração lá dos anos 60, 50, 60, 70, né, as pessoas trabalhavam, não faziam hora extra, pelo que foi colocado, não se misturava vida pessoal com o trabalho, com o profissional. Então a pessoa trabalhava, ela tinha hora para chegar e tinha hora para acabar o trabalho, e depois ela as regras eram claras e depois ela desfrutava disso. Ou seja, né? O perfil era de uma época. Que não necessariamente todas as pessoas se comportam dessa forma. Eu coloquei exatamente isso. Aí, né? só para finalizar, a mudança, como a gente percebe essa mudança bem sutil, mas a questão é, como a gente, por exemplo, eu falo da geração, nasci na época, né, no final da década de 70, 80, e é bem retratado o que colocou no vídeo, que é o quê? A gente, é uma juventude mais competitiva. Agora, o trabalho é estendido nos happy hours. A gente fala de trabalho depois do trabalho. A gente marca para sair com os amigos, mas fica falando a maior parte do tempo com o trabalho. E aí você tem que fazer um MBA, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, né? Ser PhD, como ele coloca, porque é tão concorrente também, vamos falar assim, não é só a questão da gente buscar um diferencial, mas a gente se obriga, a própria sociedade nos cobra pelo número de empresas e a dinamicidade da transformação, né, dos serviços, dos produtos que a gente consome. Então a gente acaba tendo que sempre estar numa rapidez, aí, num processo dinâmico de se capacitar, de buscar, que é, vamos falar assim, uma proposta até do nosso programa, né, de capacitação. Isso morreu? Não. Mas hoje parece uma certa leveza. As pessoas continuam se capacitando, as pessoas continuam buscando seus diferenciais, mas, como Lísia colocou no início, o trabalho não tem um peso para essas pessoas que nasceram aí na década de 90, 2000, que está aí entrando na faculdade, que está buscando
um emprego, tá iniciando-se no mercado de emprego, mas elas, de uma certa forma, com as TICs, né, como o Léo colocou, elas têm uma flexibilidade, elas nasceram, parece, com uma natureza voltada para essa flexibilidade, com uma facilidade nesse momento, que eu falo de autodidata. E aí, só para fechar a minha discussão, como que a gente hoje, como docentes, né, a gente tem ainda o papel de ser aquele, de ficar, falando de uma forma geral, né, gente, mas de ficar na posição, de ficar passando informação, de ficar colocando na lousa, projetando slide, e, né, o aluno ainda naquela situação de passiva, de ficar recebendo, e eles não querem mais isso. Eles estão ali sentados, mas estão com o celular falando, estão conectados à internet no celular, estão buscando coisas que até pode contribuir, contestar, questionar o professor, que ainda está naquele modelo um pouco mais arcaico, mais antigo. Então, assim, que eu vejo, esse é o conflito a abertura à flexibilidade, como foi colocado no vídeo, né, das pessoas estarem buscando, como ela falou, pode ser um surfista, eu posso fazer o curso de inglês, hoje, que na década de 80 a gente era obrigada a fazer, porque tinha que saber falar inglês para ter mais um diferencial. Hoje eles, a própria TICs, né, vamos falar assim, a própria troca de informações que se dá ao mesmo tempo na internet, obriga, e de uma forma natural. Parece que eles já nascem sabendo isso. Na realidade, eu sinto isso. Podem fazer até, inclusive, online. Meu filho, ele mesmo, exatamente. por vontade Você própria, falou em ele faz filho, online. não raro a gente vê as avós aprendendo as tecnologias com o neto. É o neto que ensina a ligar o computador, entrar na rede social. É bem interessante. Assim. Eu acho que é interessante, aqui na mesa só, eu acho que eu e você, né, Cláudia, que passamos por essas gerações todas, nós não vamos discutir essa parte... Nem geração. Não vamos discutir mas o que eu entendo é que nós passamos por isso. Significa que nós nos adaptamos a tudo isso. Então, estamos passando, tanto na nossa vida, quanto também na nossa atividade profissional. E hoje eu assisti esse vídeo que foi passado para vocês, e nós escolhemos, né, foi uma sugestão de Érica para trazer para vocês, porque ele realmente contempla várias questões que a gente pode discutir, que realmente está sendo bem interessante a gente trazer para cá. Assistir novamente, não assistam uma vez só. E cada vez que vocês assistirem, vocês vão pegar algumas frases que são muito marcantes. E uma coisa que aconteceu particularmente comigo foi a minha visão. Eu estava conversando com o Léo, antes de começar essa atividade, e eu falei que a gente olha aquilo tudo e aí alguns paradigmas são quebrados. E existe nós, como professores, a gente tem uma tendência a achar que o modelo antigo era mais fácil de se lidar. Era muito mais fácil ter alunos que eram passivos do que ter alunos que ficam questionando e exigindo cada vez mais que a gente se aprofunde e que entre no ritmo deles. Então, há uma tendência da gente fazer o quê? Criticar e rejeitar e tentar tolir toda essa questão que é interna deles. E esse vídeo me trouxe uma questão interessante, que é o que eu posso melhorar em mim a partir de tudo que eles trazem, dessa velocidade que eles trazem. Apesar de a gente estar ficando de cabelo branco, né, e os anos já vão deixando a gente um pouco mais lentos em algumas coisas, mas quando vai ver, fica loura. Significa que a gente também faz com que essa velocidade nos contagie. Então, o profissional que está dentro da escola, ele também, né, o profissional não docente, ele vivencia tudo isso. Eu imagino assim, numa secretaria escolar, a dificuldade de lidar e de entender alguém que está pensando numa velocidade muito grande. Os alunos na hora da merenda escolar, que está querendo não perder tempo em comer, porque ele quer comer e quer mexer
os brinquedinhos, eu chamo de brinquedinhos, né? E assim por diante. Então, a gente tem que trazer o positivo disso. E uma questão que foi colocada foi a flexibilidade, eles descobrirem tudo sozinhos. Então a gente começa a ficar um pouco, a nossa autoestima como profissional da educação fica um pouco em baixa. Porque antes a gente estava no controle, a gente estava no domínio, definindo o que a gente queria que eles aprendessem. E agora eles é que estão querendo aprender por si e definir o que eles querem mais. Não é mais a gente que faz isso. Eu acho que isso é algo assim, uma mudança que tem que acontecer em nós, né? Que estamos lidando com todos, porque a educação não é só na escola, em todos os ambientes, em todos os relacionamentos, né? E isso é importante porque mostra o quanto que, né, relacionando esse assunto com a questão da autoestima, porque isso mexe bastante quando a gente não sabe lidar e a gente é cobrado de uma certa forma, ou apontado, criticado, questionado em sala de aula, expondo as nossas fraquezas, né, os nossos pontos fracos, quando a gente não tem como responder aquilo na mesma rapidez. Talvez isso possa nos fazer questionar qual é o meu papel, o que eu estou fazendo, será que eu estou certo, será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou na profissão certa? Eu penso que nossos estudantes eles estão se identificando muito com esse debate, por quê? Porque em disciplinas como funcionário de escola, EST, que é Educação, Sociedade e Trabalho, eles viram um pouco a diferença entre a educação tradicional, que é uma educação iluminista, e a educação contemporânea. Porque a educação iluminista é aquela educação em que o professor é visto como aquele detentor do conhecimento e o estudante é visto como ser passivo, como ser que está ali apenas para receber o conhecimento e que o professor tem para passar, né? Então, nesse sentido, aí deriva até o termo aluno. Aluno em grego deriva de alúminos, que significa aquele sem luz. A é um prefixo que é um prefixo de negação. Alúminos, aquele que não possui luz, né? Então é interessante porque hoje em dia os jovens eles não se enquadram mais nessa, digamos, nesse molde escolar clássico e que colocava eles como aqueles que não têm luz, porque eles têm voz e ele tem representação através desses novos recursos, dos novos brinquedinhos, em que eles aprenderam a ser pessoas ativas, né? E aí é interessante, porque pensando em movimento de história, pensando em movimento de mundo do trabalho, a gente vê essa mudança claramente quando o consumo deixou de ser consumo de massa, um consumo pensado para massas, com produtos feitos para massas, e passou a ser um consumo autoral ou consumo de nichos, consumo de grupos. E aí o grande paradigma, a professora Érica, que é administradora, ela sabe, foi Ford. Henry Ford, que vocês já viram também na disciplina EST, e que, se eu não me engano, foi funcionários de escola também? Funcionários ainda mais, é próximo. Não, educadores e educandos, desculpa. Educadores e educandos. E que Ford, enfim, um grande impulsionador do automobilismo lá nos Estados Unidos, ele criava só um tipo de carro e era apenas uma cor, que era preta. É o modelo T. Então, aquele era o padrão de consumo. Era um produto feito de modo uniforme para todos. Hoje ninguém aceita mais ter um carro somente de uma cor no mercado para ser comprado. Cada um meio que quer personalizar ou customizar o seu produto. Os jovens eles cresceram com essas novidades, com essa variedade, e isso afeta diretamente os estilos de vida e o comportamento dessa nova geração. Então ele passa a se comportar diferente nos mais variados espaços e inclusive na sala de aula. Então o professor tem que aprender essa nova demanda que surge e ele tem que procurar perceber como ele pode enriquecer e potencializar a aprendizagem e a formação
que se dá na sala de aula. Porque essa formação que se dá na sala de aula não é mais uma formação exclusiva que vai estar formando aquele jovem ou aquele adulto. Tá? Ele vai ser formado o tempo todo, constantemente, nos mais variados locais em que ele tem contato com o outro. E esse outro pode estar face a face, tete a tete, ou esse outro pode estar do outro lado do mundo, através de uma tela do computador, ou esse outro pode estar do outro lado da câmera, como vocês estão agora aqui conosco. Eu só queria fazer um comentário rapidinho, que é o seguinte, está se falando muito do papel do professor dentro do processo formativo, e eu queria ampliar um pouquinho isso para discutir a questão da educação, tá? Não só a formação. E se nós entendermos que a educação é muito mais amplo do que o aspecto formativo, todos os outros atores que compõem a escola têm o seu papel, tá? Então, quem é responsável pela secretaria, pela alimentação escolar, pelo multimeios didáticos, pela infraestrutura da escola, todos esses agentes, todos esses atores têm um papel preponderante, não só no aspecto formativo, mas principalmente no aspecto educativo. Tá? Então, no momento que ele adentra a escola, ele está sendo alvo de um processo educativo, não necessariamente formativo. Ele vai estar assistindo sua aula de português, de matemática, de história, geografia, física, química. Esses conhecimentos são específicos, são formativos. Mas a educação é responsabilidade de todos que compõem a escola. Ou seja, não podemos mais entender que a educação é feita exclusivamente pelo professor. Tá? Todos têm o seu papel. E se cada um tem o seu papel, se cada um é ciente da sua importância e do seu papel, cabe aí nós começarmos a discutir um pouquinho a questão da autoestima, da imagem que a pessoa tem. Porque, infelizmente, o Léo falou aí do tete a tete, que nós podemos estar até do outro lado da tela, mas muitas vezes nós temos profissionais que são invisíveis nesse mundo que todos estão com um único objetivo, que é formar, que é educar. Tá? Então, eu acho que esse ponto aí eu queria que a gente começasse a discutir um pouquinho, né, sobre essa questão da autoestima, dessa imagem desses profissionais que fazem a nossa vida. Ale, deixa eu só pegar uma fala. Vou colocar um pouco da minha opinião, da minha visão sobre o vídeo, a minha surpresa. Eu acredito que muitos de vocês se encontraram surpresos e estão se identificando de alguma forma, e aí eu vou colocar adentro nessa questão do que você propôs. Então, eu assistindo o vídeo, eu fiquei muito feliz, porque eu realmente me identifiquei. Tem algo muito, muito significativo nessa geração que ela surge, né, a partir do início da década de 80, que é a chamada geração Y, que ele modifica a relação com o trabalho. O próprio vídeo ele coloca algumas palavras bem instigantes que estimulam a gente a pensar muitas coisas, como, por exemplo, o que importa é o caminho, não necessariamente onde ele vai chegar. Existe uma proximidade com o prazer. Eu tenho que trabalhar, mas esse trabalho precisa ser prazeroso. O sucesso significa prazer no trabalho. Uma pessoa que tem um sucesso, que precisa de sucesso, ele precisa também ser feliz no que ele faz, né? E eu me identifico muito com isso, né? A bola da vez agora não é necessariamente o dinheiro, não é o trabalho. Eu não vou trabalhar naquele lugar que pague mais, que me banque mais, mas aquele trabalho que me propicie mais felicidade, né? E isso eu identifico no meu caso. E que condiz com o seu comportamento, com o que você acredita, né, que é o correto, que é bom para você. Isso eu acredito que seja o que comanda essa geração hoje, né? Eles são plurais, né? São imprevisíveis, são empreendedores. Existe uma consciência coletiva, não mais individualista, como na outra geração, né? Existe
são mais impacientes também, né? Claro que tem todos os seus lados positivos, mas também existem os lados negativos disso tudo. É tudo muito rápido, a tecnologia ela traz constantemente novas tendências e novidades, e nós precisamos estar correndo atrás dessas novidades. Essa rapidez dessa informação, os projetos de trabalho são de curto prazo, não são mais de longo prazo, porque existe a possibilidade de você ficar com tédio é muito grande. É necessário um feedback, é necessário que nós, educadores e a sociedade como um todo, assumam esse papel de acompanhar esse jovem, essa juventude global, dando feedback para eles constantemente, né? Existe uma necessidade de feedbacks constantes devido ao próprio imediatismo. E uma consequência disso é a ansiedade crônica. Então, a perspectiva é para curto prazo, as tendências são muito rápidas, nós precisamos acompanhar, isso tem que ser prazeroso. Olha o tamanho da dificuldade. Quantas escolhas têm que ser feitas em pouco tempo, né? As escolhas que acho que personaliza muito essa ansiedade, né? E como anda a autoestima dentro dessa geração? Aí é que está. Existe um medo diante de tanta informação, de tanta coletividade, de tanta diferença, existe o medo de se sentir perdido nisso tudo. Então, um dos grandes problemas que vem se encontrando dentro dessa geração se dá a partir, já mais para frente um pouco, já a partir de 95, em uma geração que se chama geração Z, que não está no vídeo, mas já está se falando sobre ela, que é uma geração que não consegue se focar. Perde a atenção muito facilmente, se desmotiva, e isso é um problema, né? A professora Regina lida bem com essa geração. Tanto como mãe, né, como professora, e também como ser humano, né? Nós lidamos com isso. E a Érica, ontem a gente estava conversando sobre, né, esse bate-papo que a gente ia ter hoje, e ela usou uma palavra várias vezes, que é a palavra angústia. Então algo assim muito forte, é angústia. Então toda essa aceleração, toda essa cobrança que todos nós estamos sendo imposta, muitos resultados. E a gente não vai falar de jovens, porque é a geração, independente da idade. Exatamente. Então, responder a todos esses anseios, a todas essas expectativas dos outros e nossas, causa uma angústia muito grande. Isso reflete totalmente no trabalho, porque Érica falou alguns minutos atrás que a geração X tinha hora para começar e hora para terminar o trabalho. X não, anterior a primeira, Baby Boomers. Hoje a gente não tem mais hora para iniciar e nem para terminar o trabalho, principalmente para terminar. Né? Porque as novas tecnologias, elas nos encontram em qualquer local, dia e horário. A gente tem acesso, não né? tem mais desculpa, desculpa, de férias, numa praia, o celular toca, eu mando um WhatsApp e a gente está trabalhando. E não se percebe muitas vezes assim, talvez não se incomode também com isso, então trabalho e vida pessoal está completamente unificada hoje em dia por conta das tecnologias. Tem um lado bom, um lado ruim, obviamente, né? Não vou dizer que é totalmente bom nem totalmente ruim, acho que a gente tem que se adaptar mesmo. Acho que o próprio universo que hoje estamos inseridos, né, educação à distância exige, foi algo que inicialmente, pelo menos a mim, de forma pessoal, não posso falar por todos, me chamou a atenção, assim, porque vinha numa estrutura, apesar de me sentir numa geração Z, aí vinha os contrastes, vinha de uma rotina muito pragmática, né? E chegando na educação à distância, tudo é para ontem, e de fato tem que ser assim mesmo, são as novas tecnologias, são os novos acontecimentos, então estou me adaptando a isso e estou dando, de certa forma, um depoimento. Em sociologia, a gente fala que hoje nós vivemos o chamado fenômeno da desinstitucionalização. Essa palavra grande mesmo. Desinstitucionalização, ou seja, enfraquecimento das instituições. As instituições que durante o período da modernidade, digamos que foram as grandes responsáveis por nos moldar
nos formar e nos colocar em um estilo de vida disciplinado. Então, como hoje nós vivemos em uma crise dessas instituições, há uma espécie de mistura entre o público e o privado. E essa mistura faz com que a gente não saiba onde começa o público e onde termina, né, o privado, e onde termina o público e começa o privado. E isso faz com que, sem essas fronteiras definidas, a gente fique muito em um clima de instabilidade e de medo, de angústia. E alguns psicólogos falam, são vários que falam hoje em dia, que surge no consultório um novo cliente, completamente diferente do cliente de 10 anos atrás. Por quê? Hoje as pessoas vão para o consultório e elas vão porque elas têm medo de terem medo. Porque elas se cobram tanto que elas não se permitem ser vulneráveis. Então, elas estão com depressão, de repente por uma causa mais do que justa, porque perdeu um ente querido, mas ela não se permite passar nem pelo momento de luto, porque ela acha que isso é sinal de fraqueza. Então, os psicólogos, eles falam que nós temos também que aprender a lidar com nossas próprias falhas, a lidar com nossas limitações, porque não somos super-homens e não é interessante que a gente queira ser super-homem, porque ultrapassar o estado de humanidade é muito perigoso. A gente viu na história várias tentativas em se tentar chegar a um modelo ideal de humanidade, de se tentar acabar com o modelo de humanidade que tinha, o nazismo é um deles, e isso não presta. Então, a gente tem que aprender com esses exemplos históricos que a gente não pode ultrapassar os nossos limites da própria condição humana em que nós temos. E que a nossa condição humana seja vista como uma condição de respeito, seja vista como uma condição em que o outro é valorizado e seja vista como uma condição em que eu me permita ficar triste e que eu consiga ver, enxergar e lidar com as minhas limitações também. E isso faz parte do processo formativo, isso faz parte do processo educativo, né? Então, o que a gente estava falando aqui de uma forma até utópica, desses cenários das novas tecnologias como se fosse o mundo ideal, não é. Ele traz benefícios, traz pontos positivos, mas traz uma série de consequências também. Qual é o modelo melhor? O que nós vivemos hoje ou o que nós vivemos no passado? Isso não existe. Cada um tem suas especificidades. O professor Leonardo merece uma salva de palmas, né, gente? Muito e aí, Léo, só para reforçar isso, né, que você está dizendo, eu acho que quando a gente montou esse debate, né, trazendo esses assuntos, veio muito a calhar um texto, né, de uma revista, não estou aqui fazer propaganda de revista, de editora, mas é um texto muito simples, depois a gente pode disponibilizar, falando sobre essa questão, né, da autenticidade, de você, né, pegando esse gancho aí, né, de saber lidar com as suas fraquezas. Então, isso é ser bastante autêntico, tentar ser autêntico, né, e a importância de hoje a gente não ter as nossas próprias opiniões, exato, saber nos posicionarmos, né? Então, assim, essa coisa que eu falei bastante, né, da angústia, porque a gente não está conseguindo, falando a gente de uma forma geral, a gente não está conseguindo trabalhar isso, né? Então, esse texto que chama Recusa e Imitações vai um pouco da discussão do consumo em massa, da gente ter que consumir e sermos parecidos com o que é legal, que a sociedade, né, mostra como perfeito ou como ideal, e aí a gente tem que se vestir de uma forma, usando marcas tais, usar tais aparelhos, enfim. Mas qual é o caminho disso, né? O que você gosta ou pode preferir uma coisa oposta ou diferente daquilo? Se você preferir uma coisa diferente daquilo que é colocado como aceito na sua totalidade ou na maioria, né, você vai ser anormal, você vai ser diferente, você vai ser recriminado, você vai ser discriminado. Então, assim,
como a gente pode se posicionar? Eu acho que a gente está vivendo uma era, uma fase, um momento de dúvidas, de bastante dúvidas, incertezas, porque a gente não sabe se a gente vai para um lado ou se vai para o outro. E aí, esse texto ele mostra bastante a importância da gente se trabalhar. Como é o nome do texto? Recursos e imitações. É se posicionar não de uma forma... Até ele coloca, tem uma frase no artigo que ele coloca: ser autêntico é saber se respeitar e respeitar as diferenças alheias, né? Não é criticar, mas é também saber se posicionar, que na minha leitura e aceitar isso. O posicionamento do outro. Daí eu acho muito que vem a questão de evitar comparações, né? De nos compararmos com o outro, do outro comparar com o que acha que é o melhor. Né? Aí, essa questão da angústia, acho que ela vem muito do... É tudo muito rápido, eu não acompanho. Será que eu sou pior ou melhor do que quem consegue? Não, eu tenho minha identidade, eu tenho o meu momento, cada um tem sua forma, seu momento, né, de agir, de se posicionar nesse contexto. Né? Um se adapta mais rápido, o outro um pouco mais lento, e a gente tem, na minha opinião, parar de fazer comparações, de nos compararmos com o outro e de aceitar, se o outro me comparar com alguém, não me achar tão legal assim, paciência, é o problema dele, eu sei minha opinião sobre mim. Até porque é a questão da autoestima, né? Exatamente, até porque esse efeito de comparação reflete muito nessa, como a gente vai se sentir com baixa ou autoestima, isso, né? Sim. Isso vai refletir muito na nossa... Se você tem baixa autoestima, você fica arrasada porque me comparou, eu sou inferior e nada a ver. Normalmente as comparações é sempre para baixo. Sempre para baixo. A Lê colocou uma coisa muito legal, mais cedo que nós estávamos conversando, em outra atividade, ela falava sobre quando o professor normalmente, eu vou falar professor porque foi exatamente nesse sentido que estávamos conversando, ele vai dar uma resposta de uma prova, ele sempre começa pela parte ruim, vocês poderiam melhorar. Ele não chega elogiando. Porque tem os parâmetros, né? Perfeito. E Eda também, que é um outro colega nosso, colocou que é o natural do humano é sempre iniciar pela parte ruim, pelos defeitos. Os aspectos negativos. É a dificuldade do elogiar. Né? Acho que essa questão da dificuldade de elogiar o outro é talvez um ponto comum da gente. Aí daí vem a angústia, você precisa daquele elogio, né, para você se sentir melhor. Essa geração atual tem no Vida também, logo no finalzinho do Vida, eles precisam de elogios constantes, feedbacks constantes, perfeito, para saber que aquele trabalho que estão realizando está valendo a pena. Ou seja, sempre precisando da opinião do alheio, do outro, para que você se sinta melhor. Então, acho que envolve muito tudo isso que a gente falou agora. Aproveitar a sua fala para puxar o gancho ao que o professor Cláudio colocou no papel do profissional da educação, que não é docente, que é o caso dos nossos alunos, que inclusive vai ser o ponto de abordagem da próxima disciplina, né, como o Leonardo colocou, que é a disciplina Funcionários da Escola. Nesta próxima disciplina vai estar justamente abordando de forma mais específica, mais contundente, o papel deste profissional, o papel de vocês dentro da escola. Que vocês precisam se reconhecer dentro deste processo, vocês precisam ressignificar este papel. Porque, assim, não adianta vocês estarem participando de uma qualificação, que esta qualificação não venha ter um impacto na sua atividade laboral. Vocês necessitam estar agregando a teoria e a prática e se reconhecendo dentro desse processo educativo, reconhecendo que vocês podem contribuir e devem, sim, participar de projetos, participar de execução de projetos dentro da escola, fazendo-se reconhecer enquanto peça fundamental também do processo. Então, vocês precisam, a partir de agora, começar a se perceber, a fazer uma autoavaliação da sua estima, a se reconhecer, será que realmente eu estou contribuindo para o processo educativo da escola que eu trabalho? Ou será que eu realmente estou meramente fazendo aquela atividade que eu sempre fiz?
Até que ponto o curso pró-funcionário, as aulas que eu estou participando, estão modificando? Até que ponto eu estou me permitindo ser modificado? Porque toda mudança, nós temos que reconhecer que é um processo intrínseco. Ela parte de dentro para fora. E requer renúncias, né? Renúncias isso, de você tem que ter um motivo. antigos. Discutimos também mais cedo a diferença entre incentivo e motivo. A motivação é algo interno e o incentivo é externo. Então, por mais que toda a equipe esteja empenhada em incentivá-los, mas o motivo quem dá são vocês, a motivação interna. Então, vocês precisam, a partir de agora, reconhecer como tal dentro deste processo. Né? Tem uma frase que não está nesse vídeo, foi um outro vídeo que nós assistimos, mas a gente terminou escolhendo outro, que talvez vá contribuir a ler com a sua fala. Você pode entender e tomar parte dessas transformações, ou sentar confortavelmente e se acomodar. Se você já sabe bastante e está em paz em seu espaço no mundo, então, parabéns, você está oficialmente morto. Muito bom. Entender a evolução do mundo é uma busca que pode nos manter jovens para sempre. Agora, esses jovens não é uma questão cronológica. É uma condição da experiência. Por isso que eu sempre falo em visão. É uma condição. Visão. É necessário Não é você idade. ampliar a horizontalidade da temporalidade. Então, aí eu convido vocês a serem jovens. Jovens como condição, né? Sejam jovens, serem crianças, né? Tem um texto de Agamben que fala sobre a infância na educação e impõe isso como uma condição de vida. Quer dizer, sermos criativos, sermos imprevisíveis, buscarmos a criatividade, participar, ser participativo, colaborativo. Então, eu convido vocês a serem jovens, serem crianças e participar desse processo. A criança sempre está buscando mudanças, né? A criança sempre está propícia, aberta a estas mudanças. Então, e aí, isso. eu vou parafrasear Bial, que diz o seguinte, nesse momento aqui, nós estamos trocando informações. Por que a gente não pode também mudar de opiniões? Né? Então, vamos mudar de opiniões a partir desse momento. Bom, pessoal, o papo tá bom, tá gostoso, mas precisamos encerrar. E eu gostaria de pedir a todos que levantemos um brinde. Opa. A nossa roda de prosa. Não, você fez diferencial. Café com bolachas. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser fazer alguma consideração final para a gente encerrar. Eu só queria falar que desde que entrei nesse programa, eu entrei porque eu acredito. E toda a sociedade, toda a cultura, ela produz concepções, ela produz noções que nos orienta, nos guia a fazer, a executar as coisas. Então, toda a sociedade traz um ideal ou uma concepção de educação. Eu tenho uma impressão que a educação no Brasil, ela vai ser, enfim, pensada antes e depois de programas como Pró-Funcionário. Por quê? A educação até o programa Pró-Funcionário e outros que virão, era pensada apenas enquanto uma educação que ocorre na sala de aula, na relação que se dá entre professor e estudante. E programas como Pró-Funcionário ajudam a alargar, a ampliar a própria noção, a própria concepção do que significa educar. A partir desse programa, não dá mais para pensar em uma noção limitada de educação apenas enquanto aquela relação que ocorre na sala de aula entre o aluno e o professor. A partir do programa Pró-Funcionário, nós vamos ser obrigados a ampliar o ideal, a noção de educação para toda a relação em que os estudantes saiam transformados ou tenham algum tipo de formação. E essa relação não ocorre apenas na sala de aula. Essa relação ocorre na cozinha,
no contato da criança com as merendeiras, no contato das crianças com o porteiro, logo quando ele chega, no contato das crianças ou dos adultos com os serventes e no contato das crianças ou dos adultos com as pessoas que trabalham na secretaria escolar. Enfim, essa educação ocorre em todo o interior, ela preenche todo o interior da escola e ela ultrapassa os muros da escola e se estabelece através de várias relações, né? Esse processo que nós vivemos aqui, esse debate, foi um processo educativo e eu espero que vocês tenham gostado.